Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 14 de julho de 2016, esse é o meu segundo vídeo do dia. E o assunto, Rodrigo Maia se emociona após discurso de vitória na Câmara dos Deputados Federais. Bom, essa é uma das questões, né? Em segundo turno, o Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, né, vence por um mandato tampão de 6 meses, até 31 de janeiro de 2017, com 285 votos contra 170 de Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. O Rogério Rosso, ele representava os interesses de Eduardo Cunha, né, e era o famoso centrão. Aquele antigo baixo clero, né? Então fazia a possibilidade de Eduardo Cunha ainda ter poder e talvez evitar com isso sua cassação, né? O voto era um voto em secreto, era um voto de urna e em secreto. E o que acontece? Na Câmara, o pessoal da oposição, que é hoje a oposição, que era antigamente, enquanto Dilma estava no poder, era a situação, era uma minoria. Ia perder, certo que ia perder. Mas não queria um presidente que fosse representante de Eduardo Cunha. Então, a Câmara se dividiu em três. Um pessoal que poderia apoiar o governo, mas que não era necessariamente o pessoal do Cunha. Um pessoal que não ia apoiar o governo de jeito maneira, que era o pessoal do PT. E o pessoal que seria do governo, mas que apesar de ser do governo, representava interesses que eram do antigo presidente. Essas três situações que aconteceu. Cunha, nesse meio tempo, perdeu na comissão de ética. E o que acontece? Automaticamente teve duas derrotas consecutivas. Os gritos no final da votação na Câmara foi de fora Cunha. No caso, Rodrigo Maia, em 6 meses, vai ter que fazer algo que modifica a imagem da Câmara dos Deputados em relação à opinião pública. Ele surge, e aí por isso que não há necessidade de uma eleição para presidente no Senado, porque ainda não houve a necessidade de se cassar o mandato de Renan Calheiros. Então não vai haver eleição para o Senado neste momento. Mas pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Eduardo Cunha com o Renan Calheiros. Pode ser necessária a substituição dele após a votação do impeachment. Porque até agora ele não foi cassado ou questionado, uma coisa assim, exatamente por conta da questão do impeachment. E agora tem o recesso. E se for o caso, será também um mandato tampão, alguma coisa nesse sentido. Mas do vice de Renan Calheiros. Ele é o terceiro na escala de poder. Veja só, Rodrigo Maia, no caso de sair o impeachment, o presidente do Brasil se torna o Michel Temer, legalmente. E Rodrigo Maia se torna vice-presidente natural, por consequência, no afastamento de qualquer necessidade do presidente da República, o presidente da Câmara se torna automaticamente presidente da República. No caso, porque Michel Temer, como vice-presidente, assume como presidente.
E ele não tendo um vice, o presidente da Câmara se torna o presidente do Brasil, interinamente. Uma pessoa que foi eleita para deputado federal e que até então não tinha lá grandes expressões, conseguiu se tornar presidente da Câmara e pode se tornar presidente interino do Brasil. Claro que o cara chorou, é óbvio que o cara chorou, a emoção é muito grande. Ele não é simplesmente presidente da Câmara, da Câmara Baixa do Brasil, da Câmara de Deputados Federais. Ele se tornou um possível presidente do Brasil. Ele viu meteoricamente ascender a um dos maiores cargos do Brasil. O segundo hoje na possibilidade de acesso ao poder. Isso não é pouco, é muito bom para ele, né? E para o Michel Temer não é nada ruim também, porque o que acontece? Ele consegue maioria na Câmara com o Centrão e o grupo do atual presidente, então agora, Rodrigo Maia. Né? O pessoal que apoiou o Rogério Rosso tem tendência a apoiar também Rodrigo Maia. Né? E a situação que era para ser favorável ao pessoal do PT, que teve apoio da Dilma e do Lula, eles foram obrigados a votar no Rodrigo Maia para não ter que votar no Rogério Rosso. Eles foram obrigados, porque era voto em secreto, então eles não iam dizer quem é que eles iam votar nem nada. Então chegou no segundo turno, na segunda votação, para não abrir mão da situação, o que eles fizeram? Eles votaram exatamente na oposição. Teve mais de 100 votos de diferença. Essa situação fez com que o governo saísse fortalecido, e se houver o retorno de Dilma Rousseff contra essa situação, ou seja, contra o atual governo, ele também, apesar de ser do Democratas, ele também tem governabilidade. Por que acontece uma situação dessa? Porque o Rodrigo Maia, ele transita entre os dois lados. Apesar de ser democrata, apesar de ser da direita. Ele teve apoio dos dois governos, das duas situações. Então, essa transição, essa negociação faz com que haja governabilidade independente de quem seja. Ele conseguiu fazer o caminho do meio. Isso, nesse atual cenário, nesse atual momento, faz uma governabilidade nacional e em favor da democracia e contra a corrupção. Basicamente seria isso. Traria mais ética, mais moral. Quando o pessoal do Congresso Nacional da Câmara, especificamente, foi contra o Rogério Rosso, não que tenha ido contra o Rogério Rosso, foi contra Cunha. E como Cunha apoiava o Rogério Rosso, ele perdeu. Da mesma forma, o pessoal como o pessoal do PT apoiava um outro candidato, né? Dos outros, houve ainda 5. Houve 70 votos com Marcelo Castro, PMDB do Piauí. Né? Então esse ex-ministro, Marcelo Castro, ele foi ex-ministro da Dilma. E aí o que acontece? Esse ministro da Dilma, claro, não teve apoio do Lula e da Dilma, não teve respaldo, né? Os 70 votos só. Então o que isso significava? A rejeição ao governo anterior é muito maior do que o governo atual. Tanto que houve segundo turno com 2 pró-governo. Né? O que não impede que, se Dilma voltar, que existe essa possibilidade, por mais remota que possa parecer, haja governabilidade também. Só que, claro, nós não queremos isso. Cabe a nós fazermos os protestos a respeito da situação.
O que acontece de favorável nesse processo agora, daqui até o final, durante esses 6 meses, essas próximas situações, esses próximos períodos, é que Michel Temer tem governabilidade nos projetos da Câmara e do Senado durante pelo menos 6 meses. Está assegurado isso para ele, está garantido isso para ele. Ele vai conseguir fazer o que até agora não conseguiu fazer. Se Dilma for cassada, a governabilidade nacional fica mais assegurada ainda com a estabilidade de um governo com um só presidente. Porque hoje, havendo 2 presidentes no Brasil, a falta de governabilidade internacional do Brasil é transmitida como algo negativo, um processo de transição. Então, no momento que acalmar os ânimos do Brasil, que acabar as Olimpíadas, acabar o impeachment, a gente conseguir trazer segurança, estabilidade de segurança nacional, no momento que tudo isso acabar, o Brasil começa a crescer novamente. Isso vai levar até o final do ano, até passadas as eleições. No que de passar as eleições é que nós vamos perceber uma série de coisas. Em outubro, Lula pode ser intimado a ser preso. Em outubro, Lula pode ser intimado a ser preso por Sérgio Moro, porque o processo já está em andamento nesse sentido. E Dilma também pode ser presa. Em outubro, pode acontecer também o processo de Dilma Rousseff, ou antes ou até depois. Nesse sentido, se ela for cassada. Por que eu estou falando isso? Então, a partir de outubro, novembro, dezembro, é possível que até o final do ano todo o cenário nacional possa ter sido modificado por conta disso. Vai depender muito de todas as situações que vão ocorrer. Pode acontecer isso antes, se houver uma intervenção militar. Pode acontecer isso depois, se não houver intervenção nenhuma e for levado pela justiça esse processo, né? Então tudo isso vai acontecer ainda este ano. É um ano difícil, não vai ser diferente, né? O problema é, o povo não está com paciência, o povo não tem mais paciência para esperar, mas é preciso agir nas formas da lei, tá? Então, eu acredito que tudo vai ser resolvido antes das eleições. Entre a Copa e as eleições, muita coisa vai ser resolvida. Agora tem o recesso. Depois do recesso, o Eduardo Cunha será cassado, ele vai perder o mandato, tá? Será cassado, e isso não vai interferir mais no governo Temer. Então, o destino de Eduardo Cunha já é certo, ele vai perder o mandato, né? Ele vai perder porque teve 2 derrotas consecutivas antes do recesso. Não faz mais diferença nesse governo. Ele deu uma grande contribuição nacional e sempre será lembrado como o meu malvado favorito, o cara que conseguiu, o vilão que conseguiu salvar o país. Mas não foi só ele, Vejamos, o que aconteceu? Antes de Eduardo Cunha surgiu uma pessoa chamada Roberto Jefferson, que era também meu malvado favorito. Ela também fazia essa mesma questão. Ele foi preso, ele foi condenado, ele cumpriu a pena, fez tudo o que tinha que fazer, mas ele abriu o processo todo para a questão do mensalão. Sim, o mensalão foi graças a Roberto Jefferson, que pouca gente lembra, mas ele foi fundamental para que tudo isso que está acontecendo agora começasse. Depois dele foi um outro vilão que uns consideram um herói, outros consideram vilão. Ele declarou recentemente que vota em Lula, vota em Dilma, que não está arrependido de apoiá-los ou de votar neles. Foi contra a questão do impeachment e, apesar disso, esse senhor conseguiu fazer todo o processo do mensalão. Ele fez o julgamento do mensalão. Nós estamos falando, é claro, aqui do juiz Joaquim Barbosa, né? Joaquim Benedito Barbosa. Ele foi um dos juízes eleitos, indicados pelo próprio PT.
uma das coisas que se reclama bastante na questão do mensalão, que se discute muito na questão do mensalão, foi a perda de prazos. Houve muita perda de prazo. Apesar disso, Joaquim Barbosa foi veemente e em muitas posturas até contrário ao governo, tanto que ele criou uma rejeição do governo, do último governo petista, né, de Dilma Rousseff, contra a sua imagem. Havia uma clara tendência de contrariedade nesse processo. Bom, houve condenação, né, hoje seria presidente do Brasil, né, no caso começou com Lula, né, hoje seria presidente do Brasil. Exatamente, o Joaquim Barbosa começou com Lula, o mensalão. Então, seria presidente do Brasil o que era para ser o candidato a presidente em vez de Dilma Rousseff, ministro da Casa Civil de Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu. Então, José Dirceu era o homem forte do Lula. E se não fosse as delações de Roberto Jefferson e o julgamento de Joaquim Barbosa, não haveria outro candidato natural para a presidência da República que não fosse José Dirceu. E hoje ele está condenado não só pelo mensalão, mas também pela Lava Jato, né, pela Operação Lava Jato. E aí surge o nome de Sérgio Moro por conta da Operação Lava Jato. E ele começa a desvendar toda a questão da Lava Jato, da situação toda. Agora surge, né, ao longo do processo da Lava Jato, uma pessoa que faz a parte dela por confrontos de interesses políticos, de discussões políticas internas. Um inimigo declarado de Dilma Rousseff, que foi uma questão pessoal. Bom, esse nós conhecemos que é o que está caindo agora. Claro, ele está reclamando de que foi uma questão política, mas ele está dentro de uma casa política, que é, no caso, o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha sofreu as consequências de um dia estar vencendo uma situação, no outro estar perdendo, porque é um jogo de interesses, é um jogo de discussões onde hoje tu tem poder, amanhã tu não tem. E nessa questão ele estava exatamente com um grupo que era o chamado Baixo Clero, que é hoje conhecido como Centrão. É um grupo menor, é um grupo de minorias, que ele conseguiu no primeiro momento agregar valor. No momento que houve alguma coisa que o afastou da credibilidade com a nação, ele inseriu dentro da imagem dele a mesma rejeição que o PT tem. Claro, uma rejeição menor, uma proporção menor. Por quê? Porque ele serviu para os interesses da nação. Então a rejeição dele é menor. E o que acontece com ele nesse momento? Bom, o grupo da Câmara está dividido agora não em dois, e sim em três. E nesse grupo de três partes, que é uma parte do PT, que é rejeição a ele, e uma parte dos que não são PT e não são governo, que também tem uma rejeição a ele. E nesse sentido acabou fazendo, tanto o lado da direita como o lado da esquerda, o centrão, aquele que é o baixo clero, acabou ficando isolado. E apesar de ser uma rejeição menor, acabou ficando, ele perdeu o espaço, não vai ter mais aquela força, não vai impedir a sua cassação. Acabou a capacidade de negociação de Eduardo Cunha, ele será cassado, ele perdeu o mandato de presidente, será cassado, ficará inelegível durante 8 anos, mas durante esses 8 anos, ele pode discutir na questão jurídica, né, a questão de que ele tenha realmente cometido algum crime. Ele, do ponto de vista moral, do ponto de vista legal, talvez ele não tenha cometido crime nenhum. Só que politicamente ele hoje fragiliza o governo. E a saída dele dá uma nova cara à Câmara dos Deputados. A entrada do novo presidente do DEM, do novo presidente da Câmara, né,
Rodrigo Maia, faz com que a Câmara dos Deputados tenha uma nova imagem, uma imagem de renovação. Isso faz bem para o governo Temer, isso faz bem para a Câmara, isso faz bem para a política nacional. É bem-vinda a entrada de Rodrigo Maia, é muito bem-vinda. E não causa constrangimento, não causa dano nenhum, não causa dolo nenhum a saída de Eduardo Cunha, ou seja, houve uma limpeza na Câmara dos Deputados, né? Isso vai trazer uma imagem interna para a política nacional muito melhor. Em ano eleitoral, fazer essa limpeza, isso beneficia toda a política nacional. Quer dizer, as rejeições ao governo de Michel Temer reduzem com a presença de Rodrigo Maia. É algo positivo para a política nacional. Claro que existe assim o risco do retorno de Dilma Rousseff, mas mesmo com o retorno de Dilma Rousseff, Rodrigo Maia consegue fazer uma boa apresentação para a Câmara dos Deputados. Não cabe mais à Câmara julgar nada, agora essa função é do Senado. Então o nosso foco agora deve ficar voltado ao Senado Federal e as reações dele. Isso só depois, no retorno do recesso. Isso leva mais ou menos uns 15, 20 dias e logo em seguida que acabar as Olimpíadas. Uma semana após as Olimpíadas, a votação de Dilma Rousseff. Então fiquem atentos e muito obrigado pela atenção dispensada.